interativo, né, onde a gente vai estar discutindo sobre o tema, né, que é a utilidade vital da filosofia. Com o nosso escritor Flávio Mestrini, né, que já é pós-doutor na USP. Também temos aqui como participante, né, dessa roda filosófica, nós temos aqui, né, a psicóloga Antônia Helena. Também temos o nosso acadêmico de assistência social, que também já atua em projetos sociais, o Carlos Augusto, né, que está aqui com a gente. E também temos aqui também a psicóloga Adriana Eulago, né, que é o Game Master, né, que está por trás das câmeras, né, resgatando esse momento único. Nós iniciaremos aqui com o nosso pós-doutor, o senhor Flávio Mestrini, falando um pouquinho sobre ele, como que surgiu a ideia dele, por que ele se apaixonou pela filosofia. Senhor Flávio, eu passo a palavra para o senhor. Uma ótima tarde para vocês, agradeço a presença de todo mundo. Uma oportunidade excelente aqui de levar a filosofia do mundo, né? Nossa cidade. A filosofia começou, o interesse por ela começou na minha juventude. Eu sempre fui um buscador de sentido, né? E o sentido fundamental da vida eu busquei do âmago do meu ser, né? E ele permeia os trabalhos, os livros que eu consegui escrever até hoje. Então, essa busca do sentido fundamental, que passa pelo autoconhecimento, que é da vida inteira, pelo pensar e agir sem planos, de critério suficiente, razoável, e também a realização de prova solidária, né? Ao mesmo tempo. Então, minha formação em filosofia é também a música. Dessa união, espontaneamente nasceu a poesia. Essa poesia foi um refúgio espontâneo. Das dificuldades, das diversidades. E aí também eu busquei, paralelamente, essa formação acadêmica, essa formalidade. Na filosofia oriental e na prática oriental, um caminho de resistência frente ao mundo. A realidade do mundo me exigiu essa parte essencial que eu encontrei, que eu tenho encontrado na filosofia também do Oriente. Flávio, o que vem ser a filosofia? E qual a sua funcionalidade vital? A filosofia, da definição etimológica, é a amizade com o saber. Ela é a fundamentação crítica dos conhecimentos e das práticas, um pouco mais rigorosamente. Mas a função dela é a interdisciplinaridade. O estabelecimento do elo entre as diversas formas de pensar e de agir. Primeiramente, diante de tantos filósofos, por que Sócrates? porque ele é o patrono dos filósofos, é o pai da filosofia ocidental. E como eu me confrontei com vários conflitos, senti alguns conflitos no mundo, eu fui buscar a resposta do patrão, compreendendo os conflitos que ele enfrentou. Então, ele é um referencial, né? Ele é o maior de todos. Então, eu penso para esse que deu o exemplo concreto, que foi a guerra, que deu o exemplo da guerra, que foi mais resistente à guerra, mais valente, né? Eu quis compreender esse referencial, né? O patrão. Quais são as piores causas geradoras de crise na humanidade e como lidar com ela tendo esse exemplo? É uma sequência de crises, né? A natureza mesmo mostra. O mar é uma onda atrás da outra. Então devemos também ter essa visão, encarando as crises como ondas marítimas, algo espontâneo, a ineslocabilidade
das crises pode significar a inexplicabilidade das esperanças. Crise é risco, perigo, mas ao mesmo tempo é oportunidade, possibilidade, transformação. Então, mas a causa fundamental das crises é a inversão das proporções. Então, a crise causada pela proporção invertida. Eu vou ter uma pergunta para você. No seu livro você fala sobre proporções invertidas. Poderia falar mais sobre isso? Então, nós demos um exemplo agora, né? Outro exemplo entre valorização do dinheiro e da palavra. O que é quando se inverte a valorização mais da parte pecuniária, do dinheiro, que é muito importante também, e em detrimento da palavra, do princípio. Então, o principal é o princípio. No início, é o verbo, tem informação, tudo. Mas hoje os princípios são negligenciados, pesados. Então, o dinheiro é supervalorizado, é endeusado. Então, a tecnologia é maravilhosa também, mas a potência principal é a vida. As alavancas são compostas de 3 partes. Então, a parte principal e complementar. Quando se inverte o principal tornando complementar, secundário, aí vem a desproporção, a inversão. É quando a gente está em muitos exemplos, entre a aparência e o conteúdo. Principal é o conteúdo. Mas na sociedade moderna valoriza demais a aparência. A aparência é muito importante, mas o principal é a função, o conteúdo. A palavra hoje, às vezes, Nietzsche gritou, né? Deus está morto. Isso pode ser interpretado como a natureza está sendo devastada, ou a palavra está morta, a palavra não está viva, a palavra não tem sentimento, não tem sangue, não tem compromisso, não tem ações, ela está sendo desconsiderada. Então você pode interpretar de várias maneiras. Também há no seu livro o princípio da alavanca educacional. Seria uma hipótese de transformação do grupo funcional educacional ou não? Então, o princípio da alavanca existe a alavanca mecânica e a dinâmica. Né? Aí, transpondo esse princípio analogicamente, podemos estabelecer relações com a realidade. Aí, é mais simplificador para entender, compreender a realidade muito grande, né? A realidade muito ampla, muito profunda. Então, o exemplo concreto da alavanca é uma forma de simplificar, de potencializar a compreensão. E o que é bem viver, bem pensar e bem agir? Então, nesse livro, né? Sim. Este livro, que é a tese de doutorado que a gente tem na Universidade de São Paulo, de doutor de ignorância, né? Então, o doutorado, o título, né? Muito importante, resultado de um sacrifício, mas o principal é o que você absorve a sua formação da personalidade, é o conteúdo, é a função. Né? Se o título é o resultado de um sacrifício, muitos anos, etc., esforço, mas o principal motivo, o principal é a função, é o conteúdo. Né? A sua personalidade razoavelmente educada, o seu esforço nesse sentido. Fala de dor de ignorância, né? A dor de ignorância falando assim, muita intimidade, né? No íntimo, né? Viva, aplicada, é essa do entusiasmo. Que aí é o Sócrates vivo também, né? Aplicado. Né? Então, nesse trabalho, eu busco analisar, né? O bem pensar, bem agir e bem viver. O referencial nosso é o Sócrates. Bem viver, a arte de viver, isso é um aprendizado, reaprendizado da vida inteira. Esse bem pensar pode conduzir ao bem agir. Se a pessoa tiver vontade, né? Treinar a vontade, fortalecer a vontade. Né? Tudo isso, né? Então, é uma síntese. Né? Aqui é bem analítico, bem detalhado. Né? Então,
extremamente analisado. Né? Sim, respondeu. Resumidamente, né? Bem, Dando continuidade nesse bem pensar, bem agir, né? Que às vezes a gente pensa, né? E age, como você falou, o mecanicismo. Hoje ele está muito visível na nossa sociedade contemporânea, né? E às vezes a gente não pensa muito, a gente age mecanicamente, sem perceber, né? As nossas ações. Se Sócrates estivesse nessa nossa vida contemporânea, qual o recado que ele daria para nós? Uma indagação bem importante que você vê, repetir. Agora, tudo relativo, né? Então, existe um provérbio oriental que fala o seguinte: quem pensa demais sem sentir, não chega e dá certo. O sentimento é uma relação mais abrangente, ele envolve pensar e agir. Né? Agora, nós temos que ter também, devemos ter as ações espontâneas, quando ela vem dessa educação da educação instintiva. Né? Mas isso é fruto de uma educação interior, básica. A educação básica, o estudo necessário, a educação fundamental com ensino dos erros, e até a educação instintiva, no Oriente é chamado Budo, educação do instinto. Agora, o mecanismo, o automatismo, ele é um nível básico. Primeiro, né? O nível mecânico é importante, é outro. O alicerce, né? Mas cair nesse automatismo já aí é algo que ele diria, ele questionaria. Isso é necessário? Ou isso é mais desejoso? O principal seria o quê? É necessário. Mas, sem negar o desejo. E tudo aquilo que nós negamos, podemos nos tornar vítima dessa negação. Agora, buscar cada vez mais qualidade desse aspecto desejoso, que é indispensável para o nosso progresso. Né? O mercado entrou no mercado, andou por tudo e falou aos colegas dele: não precisa de nada. Eu não quero dizer que precisa de uma regra. E quem seria o maior adversário de Sócrates? Ele enfrentou vários adversários. Ele viveu a guerra, ele foi considerado o mais resistente, valente, exemplar na guerra. Né? Guerra, assim, um campo assim, de batalha, muito adverso. Ali não existe espaço para imaginar nada. Né? E os adversários na época dele em Atenas, né? Que condenaram, né? A prisão. Né? O mais contemporâneo foi o grande filósofo Nietzsche, né? Que fez críticas a ele. Então, esse trabalho aqui. Nietzsche está aqui, então, chama fonte. Né? Platão, os dois mais famosos. Platão é mais conhecido, mais famoso. Então, Platão é considerado o mais genial de Sócrates. Né? Então, Nietzsche critica a série de Sócrates. Né? E critica os milênios de civilização da cultura ocidental, em que predominou o moralismo, o racionalismo. Para Nietzsche, o racionalismo foi castrador. Né? Foi opressor, né? A dimensão vital do ser humano, né? dos impulsos mais vitais. Agora, Nietzsche elogia então, a obra do Xenofonte. Então, ele faz um elogio ao Sócrates, não ao Sócrates racionalista, moralista. Esse ele critica. Já que o moralismo e o racionalismo oprimido, reprimido, a parte vital da humanidade. Ele elogia a obra do Xenofonte. Você nos leva, né, naquele último livro seu que você fez a apresentação outro dia, esse aqui, você nos leva, né, à seguinte reflexão, né, que através dele nós temos a oportunidade